inigualável estar no nosso primeiro vídeo do nosso querido podcast, o É Delas. Esse momento eu acho que é muito importante, porque esse vídeo é o primeiro vídeo do nosso querido canal, mas principalmente o nome É Delas é porque esse canal não é meu. É de todas as mulheres, é de todas as mulheres e todo mundo que também se identifica com a ideia de ser mulher. E aqui o projeto é falar sobre a realidade do mundo da mulher, dentro do que é comum, dentro do que é esperado, até mesmo porque a gente quer se ver na internet, a gente quer se identificar na internet. Tem muita coisa que é mistificada, tem muita coisa que às vezes as pessoas partilham de experiências que nem sempre se encaixam com a realidade da maioria. E esse canal é exatamente para isso, para que você consiga se ver e tentar entender que muita coisa que você acha, você pensa, outras pessoas também se identificam e também pensam e também existe essa realidade muito comum na vida das pessoas. Importante pontuar, participe, compartilhe o vídeo, vai ser importante para o nosso canal, até mesmo porque eu quero chegar no máximo de mulheres possíveis para a gente conversar sobre temas relevantes e importantes da nossa vida, tá bom? Eu tenho uma convidada hoje que é um tema muito, muito, muito especial. Não só de ser uma pessoa, uma amiga querida, eu atendo o filho dela, lembrando que eu sou psicóloga, neuropsicóloga e trabalho há mais de 15 anos com psicologia. E essa pessoa, né, contou um pouco da vida dela para mim, eu sempre admirei muito a história dela, e é importante que a gente divida esse momento, essa história, com outras pessoas. Lembrando que aqui é um espaço de muitas histórias, de muitas experiências, e que isso chegue nos corações de vocês. E quer conversar, quer partilhar, por favor, tá? Participe. A gente vai estar nas redes sociais também, vai estar no meu Instagram, vai estar no TikTok, vai estar em todas as plataformas possíveis. E espero que a coisa evolua bastante, tá bom? Eu vou chamar a nossa convidada, que é exatamente o seguinte: a gente vai conversar sobre o TEA, sobre o autismo. A nossa amiga aqui é a Jaciana, mãe do Joás, que tem uma experiência com autismo, e a gente vai dividir, compartilhar um pouco dessa história, de como foi que ela descobriu o autismo, de como foi o início da vida dela, entendendo como mãe, e as experiências de vida, tá bom? Eu vou pedir para ela entrar, e aí a gente vai começar a nossa conversa. Só um pouquinho, que daí ela já entra. Lembrando que você pode mandar um e-mail para o edelaspodcast@gmail.com e compartilhar a sua história. É importante que muitas pessoas dividam suas experiências. Aqui é um espaço para a gente conversar sobre tudo, 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 tudo. Tá bom? Vou só esperar ela entrar, ela já está entrando, já está clicando no link, já vai aparecer aqui. Vamos esperar um pouquinho. Ó o cenário aqui, que eu montei que nem da outra vez, mas a ideia é que a gente vai evoluir bastante, hein? Tá entrando. Oi, Jaci. Tá aqui? Até o Tufão tá na história. Gente, bacana. Jaci, seguinte, deixa eu só baixar um pouquinho a musiquinha aqui. Queria conversar com você, né? Contar um pouco da sua história. Eu sei que esse momento é o início de um canal, início de um sonho meu, mas eu fico muito feliz e vou agradecer muito, 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 muito por você estar aqui e dividir um pouco da tua história com a gente, tá? Você mora na Bahia, certo? Estou morando em Vila Velha, no Espírito Santo. O Espírito Santo, verdade. Eu estava pensando em que lugar que era exatamente. Deixa eu ver. Tem gente mandando umas mensagens aleatórias. E aí, você trabalha com o que mesmo? Sou recepcionista numa instituição, PRT, é uma terceirizada, e eu faço parte da recepção. Bacana, bacana. Então, vamos conversar um pouco sobre a questão do autismo, né? Sobre a história da tua maternidade. Eu sei que, né, a gente já conversou um pouco, foi uma versão bem complexa, né? Você teve muitas dificuldades dentro do que foi a maternidade. Me conta um pouco como é que você descobriu a tua gravidez, como que era a tua vida antes e que momento foi esse, assim, da tua experiência? Joás foi uma criança muito desejada, tanto por mim quanto por pai dele, né? A gente queria muito ter um bebê, mas ele não vinha, né? Por alguns
anos ali, 2 anos de tentativa, ele não veio. E aí eu comecei a buscar outros recursos, né? Tipo, vou trabalhar, vou viver a minha vida, quem sabe acontece. E aconteceu. Joás veio bem nesse momento. Com um mês que eu estava trabalhando, eu descobri que estava grávida e larguei tudo. Vou ser mãe. Meu momento, vou viver o meu momento. Agora é minha vez. Eu larguei tudo para a gestação. Foi o melhor, foi a melhor escolha que eu fiz naquele momento, já que a gestação foi bem difícil. A gente teve descolamento de placenta, muito tempo de repouso. Joás foi bem agitadinho ali nesse período. 2 momentos cruciais para a nossa vida e por quebrar, né, o protocolo da gestação, mas deu tudo certo. Joás nasceu saudável, bem forte. Sim. Durante a tua gestação, aconteceu alguma intercorrência, alguma coisa assim que fez você se preocupar ou que possa ter chamado a tua atenção? Bom, 2016 foi um ano muito difícil no Brasil, quando foi descoberta a questão do Zika e microcefalia. Verdade. Então, a gente vivia sobre alerta, né? Não podia sair para lugar nenhum. Quando saía, tinha que estar sempre protegido com repelente, né? Ver onde estava, porque poderia, a qualquer momento, eu ser picada por um mosquito e tudo mudar. Sim. Mas, nesse sentido, foi tranquilo, né? Eu tive só mesmo 2 sangramentos, descolamento de placenta por 2 vezes. Numa das vezes a médica falou, pode ser um aborto, então é melhor ficar em casa, passar 2 meses de repouso absoluto. E a gestação correu assim, Joás encaixou muito cedo, então gigantesco por essas questões que aconteceram, sabe? Mas no sentido, assim, foi bom. Foi um momento, eu aproveitei muito a gestação, foi muito legal gestar Joás, ele era muito quietinho. E, enfim, foi isso que aconteceu assim, durante a gestação. Um período difícil no Brasil, né? A gente estava vivendo, mas Deus nos guardou nesse sentido e a gestação correu tranquila, ele veio bem saudável. Sim, sim. Até a gente conversou um pouco antes, você comentou, né, sobre o início, sobre quando o Joás nasceu e alguns pontos que você observou. Mas voltando um pouquinho, assim, durante a tua gestação, você teve uma rede de apoio? Como foi, assim, as questões emocionais para você dentro da questão de estar gerando uma criança? Eu estava casada no período, né, que eu, com meu esposo, morava em Curitiba, e ele era esperado, realmente, Joás. Então, eu tive o apoio dele, da família, todo mundo ficou muito feliz, era o primeiro bisneto do meu lado, primeiro neto, então a família estava eufórica. Quando acontecia alguma intercorrência, a família toda sofria. Os pais do pai de Joás falava que ele era o 7º, então ele era um bebê especial, era o único que nasceria próximo a eles, que eles teriam contato, né? Sim. E então isso foi muito bacana. Eu tive o apoio real durante a gestação, foi muito tranquilo nesse contexto aí, sabe? Sim. Teve uma compreensão bem bacana da família no todo. Sim, bacana, bacana. Isso é bom, né? Isso é bom porque não é a realidade de muitas mulheres. Acaba que a gestação, por vezes, ela é vivida de uma forma muito solitária, né? Onde tudo que acontece está no corpo da mulher. Então, às vezes é muito difícil a gente comunicar para o outro o que a gente está sentindo, porque o outro não consegue se identificar com isso, não consegue sentir, não consegue perceber. Mas, em contrapartida, o puerpério não foi legal. Aí o puerpério foi bem difícil, as pessoas não conseguiam entender, e eu também não, porque Joás era um bebê muito chorão, quase não dormia, e aí as pessoas julgavam, não, recém-nascido dorme 13 horas direto, né? A gente precisa acordá-lo para poder amamentar, e eu não tive um bebê recém-nascido assim.
Se eu for contar uma experiência com um bebê recém-nascido, é um pouco triste, assim, eu não vou animar as pessoas, sabe? Porque não foi nada como eu esperava e nem como as pessoas imaginavam que eu estava vivendo. Aí tudo mudou. A gestação foi tranquila, eu tive apoio, mas no puerpério, não. Sim. Aí Mas realmente eu fiquei sozinha. Sim. Mas é que é uma realidade muito singular, né? Quando a criança nasce, é meio que você tá conhecendo uma pessoa que você não sabe quem é, né? Então tem muita coisa ali que você vai identificando com o tempo. Você vai. Não, o amor às vezes já nasce desde a gestação, mas você entender o que é aquela pessoa para você, ela demora um tempinho, né? E como que Sim. foi para você? E como que foi para você a questão do início, né, de quando o Joás nasceu? O que você observou? O que te chamou a atenção? Até mesmo você tinha comentado comigo que você já tinha reparado que tinha alguma coisa ali que era de se perceber, né? Sim, a minha irmã, ela sempre trabalhou com crianças autistas na escola, ela era cuidadora, então ela sempre contava como as crianças se comportavam. Ela chegava com várias histórias. Ai, que fulano é assim, como se comporta assim, e eu prestava atenção superficial. E aí, quando o Joás chegou, eu percebi que ele não dormia, e ele dormia quando ele dormia, era minutos. 20 minutos, parecia que ele recarregava toda a energia e voltava e ficava, ou ele ficava com o olho estatalado, tipo, paralisado e simplesmente acordado, mas eu precisava ficar atenta a ele, ou ele estava chorando. E às vezes um simples mexido no plástico, ele acordava. E às vezes outros barulhos não incomodavam. Se o vizinho colocava música alta, estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Mas movimentos pequenos em casa, de uma colher caindo ou mexendo no plástico, o plástico era o que acordava ele, assim, era certeza que ele iria acordar se mexesse no plástico, isso em outro quarto. Sim. Então, ele tinha essa questão da audição com relação ao plástico e ele acordava e eu ficava, por quê? Eu acho que isso faz parte do autismo. Eu até comentei com a minha irmã, ela falou, não, menina, não é assim também, o autismo, nossa, não tem como ser. Sim. E aquilo ficou na minha cabeça. E Joás não era. Continuava chorando, acordava um pouco espaço curto, né? Ele dormia e renovava todas as energias dele e eu fui definhando com isso. Sim. Porque eu não tinha energia suficiente para ficar a noite toda, dormir só 30 minutos e estar disposta durante o restante do dia. Sim, né? sim. Isso foi cobrado muito pesado na minha vida, na minha saúde e também na minha convivência com as pessoas. Porque eu tinha total atenção para ele, eu vivia para ele e acabou que o restante do mundo eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para mim. Sim. Porque era tudo depositado para o meu bebê recém-nascido, que tinha acabado de nascer e tinha alguns problemas. Sim. E quando você levava nos pediatras, no médico, você devia relatar um pouco sobre essa dificuldade, sobre esses acordares, essa dificuldade para dormir. O que era falado para você? É normal, bebês são assim, é normal que o bebê consiga dormir mais tranquilo, porém, existe alguns que não necessitam de dormir. Então, se eu falasse autismo, não, mãe, essa primeira viagem é muito cedo para isso não existe. Todo desenvolvimento tem que ser visto para depois a gente ter essa noção. Isso só vai acontecer quando ele tiver uns 2, 3 anos, que a gente vai ver o primeiro sinal. Isso que eu ouvi. Sim. E aí a gente seguiu com isso. Com 6 meses, eu consegui uma médica que nos ajudou muito nesse sentido, com relação ao intestino dele, porque o intestino do autista é um pouquinho prejudicado, né? Ele não conseguia evacuar, e isso atrapalhava muito também as noites.
porque é o momento que a cólica vem com muita intensidade e a gente não sabe o que fazer, né? Só quem tem um bebê sabe, entende essa dinâmica que acontece, a felicidade que a gente tem quando consegue sair do que está preso. É muito emocionante, assim, chega um momento, né? E acontecia muito com o Joás. A gente conseguiu, aí deu um alívio, que ele conseguia dormir algumas horas, né, durante a noite. Aí ele conseguia já tirar um cochilo de 30 minutos durante o dia, mas, assim, sempre intercalando aí 30 minutos, 4 horas acordado, tranquilo, ativo. Sim. Gritava bastante, emitia muitos sons, mas não tinha muita movimentação. Por exemplo, em 6 meses, ele não girava 360, 380, né? Não girava. Não girava todo. Não, ele só virava e ficava. Ele não tinha essa coordenação motora para poder... desenvolvimento ali dentro da idade. O restante, sim, ele tinha força no braço, na perna, mas eu achava diferente, já deveria estar avançado. Esse foi um dos primeiros sinais, assim, que eu poderia falar com o médico, olha, isso está acontecendo. Aí sim seria mais perceptível para ele, o médico, né? Mas aí a gente seguiu, sem nada ainda, com 6 meses, mesmo tendo essa visão da gastro, a gente continuou nessa luta aí, né? E aí, logo depois veio a questão da sensibilidade de alimento, quando ele começou com 6 meses, começou a introdução alimentar, se a sopinha caía na mão dele, ele ficava bem agitado, demonstrando que estava incomodando, e eu limpava e ele se acalmava. A gente não teve problemas na introdução alimentar, só nesse sentido mesmo de se sujar. E até hoje ele tem esse problema. Sim. Ele não gosta muito de estar tão sujo assim e cair nele. Sim, sim. Quando você se tornou mãe, foi a tua primeira experiência com crianças pequenas, assim? Não. Eu fui babá de uma menininha e a família sempre teve criança. Mas todas, nenhuma delas, das que eu convivi e estive próximo, tinha essa questão de Joás. Sim. Joás era realmente diferente de todas elas. Por isso eu fiquei meio perdida e fui para esse lado, recém-nascido. Ele é autista, eu acho que ele tem alguma coisa diferente. E quando você compartilhava isso com as outras pessoas, não sei se você chegou a compartilhar durante esse tempo, as pessoas se reagiam como? Na negativa, dizendo que era normal? O que era? Como era? Sempre negativo. Sempre negativo. Ninguém acreditava. Todo mundo falava, não é normal, os bebês são assim, cada um tem o seu tempo, desenvolvimento, o tempo dele vai chegar, mas eu não encontrei ninguém que pudesse me apoiar, na verdade, naquele momento, nenhum profissional e ninguém da família. Então, teve um momento que eu guardei para mim, e principalmente porque a minha família não convivia com o Joás. Então, a minha irmã via esporadicamente, minha mãe saía da Bahia para ir para Curitiba, minha irmã do Espírito Santo para ir visitá-lo. Minha irmã só viu ele com 6 meses de idade. Então, eu não tinha essa convivência para poder me ajudar e afirmar, não, realmente, ele tem ali algum problema. Então, eu não tinha. E os que conviviam com ele achavam que era normal. Sim. Talvez por negar, não querer que seja, né? Eu não sei realmente o motivo, mas só tinha eu ali esperando o momento certo para conseguir agir. Sim. E que momento que você percebeu que as coisas começaram a ficar mais evidentes? Tipo, tudo bem, né? A criança, eu digo que a mãe é a pessoa que mais percebe sobre tudo, né? Não só eu como terapeuta, mas em questão de médicos também, que a gente tem esse relato, né? A mãe é a pessoa que convive mais com a criança, então assim, não tem um olhar mais assim, detalhista do que da mãe. E como que foi para ti, assim, a hora que começou a aparecer as evidências, que você começou a perceber, em que momento foi esse, como que foi sentido para você, assim?
Com 1 ano e meio, o Joás começou a falar, tipo, um pouquinho antes de 1 ano e meio, ele começou a emitir sons de sílaba. Mã, pá, e do nada, ele parou de falar. Ele regrediu. A partir desse momento, ele começou só a apontar o que ele queria e levava o que ele precisava. Sim. E ele precisava de muitas coisas durante o dia, mas ele não se esforçava em falar em momento algum. Então, o tempo todo, um brinquedo que fosse, alguma coisa, a gente tinha que buscar, porque ele apontava. Então, ele teve uma regressão nesse momento, né? E aí eu fiquei preocupada. Aí a questão das texturas pioraram. O tato dele ficou mais seletivo aí. A questão do seco já estava bem evidente nesse sentido no dia a dia. Sim. Né? E não, nesse período ainda não tinha nenhum sinal de desfraude, não tinha nada, né? E aí aumentou a questão de grito, de se comunicar por grito e apontar e chamar. Ficava muito agitado e nervoso. A gente tinha que realmente decifrar e entender o que ele queria naquele momento. Uhum. E como que foi para ti, assim, né? Eu acho que a maternidade ela se torna um pouco mais complexa também, né? Você como mulher, você como mãe, você como cuidadora, como que foi? Nossa, era até hoje, na verdade, é um desafio. É um desafio, né? Porque eu continuo nessa, né? Uhum. Eu preciso entender o que é, se está doendo, se não está, qual é a intensidade dessa dor, porque até hoje ele não consegue expressar realmente o tamanho e onde está a dor. Está doendo na cabeça? Não sei. E pelos sintomas que aparecem, a gente tem que ir, tipo, por eliminação. Uhum. Sabe? Testar até conseguir. E nesse período de bebezinho era pior ainda, né? Porque não se fazia testes de remédio, não pode fazer. Então, tudo eu dependia de Deus para me ajudar e na esperança de ter um profissional que pudesse, tá, vou te ajudar, vamos testar isso. Uhum. Então, até hoje, é um jogo ali, que eu tento quebra-cabeça, literalmente, o autismo é um quebra-cabeça. Eu tenho que montar, juntar as peças, essa encaixa. Então, acho que é isso aqui que está acontecendo. E se não for, eu tenho que juntar de novo, para o desenho ficar certinho e a gente conseguir ter o objetivo. Uhum. Então, no início, né, no desenvolvimento do Joás, teve muita coisa que foi compatível, que você percebeu que estava assim de acordo com a idade, mas teve pequenos atrasos, teve pequenos momentos ali que você viu que ele deveria estar cumprindo uma ação e ele não estava conseguindo. Uhum. Que momento foi que fechou o diagnóstico? Que momento que foi dado nome para a coisa, assim? Então, o pai de Joás, ele tinha receio. Eu já tinha ido na pediatra, já tinha pego um encaminhamento do neurologista para TO também, mas ele falava, não, Joás está bem, ele está desenvolvendo, não precisa, né? Isso é normal dentro da família, isso não é uma culpa dele, de uma certa forma, mas é normal, a gente não quer que tenha nada. Nosso filho é perfeito, né? Sim, sim. Então, mas ele tinha essa questão, não vamos levar. E nessa época, eu não saía muito com o Joás sozinho. Então, de uma certa forma, eu dependia para locomover. Principalmente porque Joás era muito, como eu disse, uma criança que gritava, tal, a gente estava meio incomodado no ônibus, ele se movimentava muito. Enfim, eu precisava de ajuda para poder ir no neurologista, nesse sentido. Mas, no meio do caminho, o Joás precisou fazer uma cirurgia. Ele teve que fazer uma cirurgia e o urologista disse o seguinte, eu não entendo por que Joás não gosta de mim. Todos os meus pacientes gostam. E ele não gosta de mim. Ele falou, eu estou muito triste com isso. Por que eu não consigo acessá-lo?
Uhum. Ele tinha que fazer o curativo, ele tinha que ver o pós-operatório, e o Joás entrava em escândalo, fazia muito escândalo e não deixava. Então, a gente tinha que reunir forças ali para segurar, para poder ver. E isso afetou o pai dele. Uhum. Quando ouviu isso, ele, não é possível. Por que Joás tem que gostar dele? Né? Nem todo mundo precisa gostar de todo mundo. Sim. E aí o médico desafiou. Eu conversei com o médico, falei, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de incentivo para poder levar ele no neurologista. Porque ele já tem encaminhamento, mas eu estou encontrando uma barreira nesse sentido. Então, eu queria muito que o senhor me ajudasse. Então, ele chamou o pai e falou, não seria legal levar ele para ver se realmente tem alguma questão? Ele não falou nada sobre o autismo, mas ele falou que achava estranho o Joás não gostar dele. E todas as crianças gostavam. Uhum. E aí saímos de lá com esse objetivo. Vamos provar para este médico que o Joás simplesmente não gosta dele. E vamos provar para ele que nem todas as crianças vão gostar dele. Então a gente saiu de lá fixado, vamos procurar um neurologista. E aí eu mais que depressa marquei o neurologista e a gente foi em um que tinha uma visão diferente do que a gente queria. Ele queria que Jossa fosse para a escola o quanto antes. Jossa tinha 2 anos. E eu até hoje tenho essa questão, eu acho a escola muito difícil para uma criança. Acho que eu sofri na escola, então eu acho um ambiente difícil. Nossa, 2 anos e a gente não precisa colocar na escola ainda, vamos ver outro meio. Sim. E esse médico, ele falou, olha, existe uma possibilidade, vamos fazer os exames, e esses exames vai apontar o que realmente é. E Joás também, com esse médico, não gostou dele, não queria que também o tocasse. Sim. Então, a gente fez os exames e voltamos lá e ele falou que não tinha nada. E aí eu procurei uma outra opção. Tive uma outra... ouvi o outro. E nessa segunda consulta, na verdade, eu nem cheguei a mostrar ainda para o que pediu os exames. Uhum. Cheguei nessa outra consulta, já saiu com laudo, porque eu tinha todos os exames já feitos, pedido por esse primeiro médico. E aí esse médico também teve a mesma percepção que eu. Melhor não levar para a escola. Vamos intensificar nas terapias. Sim. Porque assim Joás vai desenvolver melhor. Ele não fala ainda e ele tem a mãe, né, um período integral, então não seria interessante levar para a escola, porque a escola pode regredir um pouco mais, ele falou. Sim. Né? Ele vai chegar lá, pode ser que sim, pode ser que não. Então, vamos ficar fora da escola e intensificar nas terapias. Então, o Joás saiu com um laudo na segunda consulta que ele teve com o neurologista. Isso ele tinha que idade, mais ou menos? 2 anos e 4 meses. Uhum. Sim. Foi nesse período que nós encontramos a terapeuta dele, Paola. Lembro-me. Que seguimos. E seguimos até hoje. Sim, sim. E foi muito bom. Foi chegar na clínica, no primeiro período não deu certo, mas no segundo deu, e já teve um desenvolvimento gigantesco. Mudou realmente a escola. Eu lembro que você me aconselhou, olha, agora já está na hora de levar para a escola, já está no momento. E foi perfeito. Então, essa técnica que foi usada foi muito bom ter esperado o período. Sim. Mas, falando assim, parece super tranquilo, mas receber o diagnóstico não foi fácil. Eu, desde o início lá, achava que era, mas pegar um papel escrito meu filho é autista é outra coisa. Sim, sim. Aí realmente meu mundo caiu. Minha expectativa, todos os meus sonhos, os sonhos que eu nem tinha sonhado ainda para ele, foi tudo para água abaixo. Sim. E agora ele vai falar, ele não vai falar, como vai ser, né?
o meu filho, ele é perfeito fisicamente, mas o que ele tem para oferecer e o que eu posso oferecer para ele melhorar. Sim. Nesse sentido, né? Foi um luto gigantesco. Eu não consigo lembrar exatamente ou mencionar o sentimento que o pai dele teve quando ele descobriu que realmente era. Uhum. Mas eu me recordo que ele se movimentou no sentido de vamos fazer as terapias, então. Né? Ele se posicionou nesse sentido. Então, vamos procurar uma clínica, uma das melhores, para a gente poder ver o desenvolvimento dele, para crescer e a gente conseguir melhorar o nosso dia a dia com ele e ele se desenvolver da melhor maneira possível. Isso eu consigo lembrar perfeitamente. Mas, como eu disse, os dias vão passando e o luto vai ficando maior. Né? Uhum. Porque não é com a primeira atendimento que a gente vê o resultado. E é um processo. É lento, né? Ainda mais ele teve um tipo de regressão, foi leve, foi rápido, mas ele ia, voltava, né? Uhum. O desfraude a gente só conseguiu fazer com 5 anos de idade. Isso eu era cobrada pelas pessoas, né? Na clínica não, porque todo mundo está ali no mesmo clima, né? Mas às vezes sim falava, olha, vamos ver aí alguns sinais. Mas fora de lá eu era muito cobrada, né? Eu não podia porque Joás não apresentava tantos sinais de autismo com comorbidade, né? Sim. O nível dele é baixo, então ele não tinha comorbidades gigantes para a gente provar, nossa, ele é autista. Então, isso dificultava um pouco o entender das pessoas, até hoje. Isso causa algumas questões, né? Sim. E foi indo aos poucos, Joás foi começando a falar com 2 anos e, se não me engano, com 2 anos e 10 meses, ele já estava falando super bem. Uhum. Né? Já conseguia super bem. Super bem. Já conseguia montar frases, né? Os sentimentos. Até hoje a gente tem uma dificuldade, né? Ele é um ponto muito crucial para ele, a questão de sentimento. Ele tem um sentimento próprio. Eu falo que Não, ele é singular. É que é uma muito das sentimento. Não, é que uma das características mesmo do autismo, claro que um ponto que é importante pontuar, né, em questão de eu conhecer o Joás, é que o Joás ele é muito funcional, né? O Joás ele é ligeiro, ele é inteligente, ele é rápido, ele percebe as coisas, só que ele, assim como muitos autistas, é concreto, né? Sim. Não tem um subjetivo, não tem um mundo paralelo onde você consiga entrar mais para baixo dos sentimentos, né? Ele é aqui, ó, no concreto, ele é no que é perceptível por qualquer pessoa, assim. Sim, ele tem uma barreira gigantesca. E quando a gente consegue um furinho ali, que é bem difícil, a gente consegue tirar um pensamento, mas normalmente as coisas já estão corretas. Já está tudo certo para ele. E isso foi sempre. Foi sempre, né? E hoje mesmo eu falei algo com ele falou, mas você está falando isso no sentido geral, né? No sentido figurado. Eu falei, sim, é no sentido figurado. Eu falei, fiquei olhando para o céu, mas ele olhou, mas o céu não está aqui. Você está falando no sentido figurado. Eu falei, sim, no sentido figurado. Está voando. Então, ele tem resposta para tudo, ou então ele tem perguntas específicas para tudo. Sim, Ele se resolve. Isso e é um gênio também, né? Um gênio de nomes de lugares, de times de futebol, ele sabe lugares do mundo, ele sabe experiências ou coisas que as pessoas fizeram. O Joás tem das características do autismo. Altamente o hiperfoco dele está entre futebol ainda, que é uma paixão ali que está guardadinha, e agora ele está
perseguindo os territórios. Ele falou que ele ama essa questão de território, de reis, né? O período que o Brasil era determinado como território enfim, esse é o hiperfoco dele, geografia, história, misturado com tudo isso aí, junto e Mas misturado. ali com 2, 3 anos era letras e dinossauros, né? Tinha. Sim, ele sempre, eu ia até comentar sobre isso, porque aí com 2 anos e 10 meses, Joás começou a falar, né? Oh, que legal. E eu tentava ser criativa ao máximo, a gente tinha uma lousa que eu desenhava, apagava, e eu desenhava as coisas bem fáceis, né? Porque eu não sou muito expert. E aí eu desenhava uma flor e escrevia flor. Sempre. Eu sempre desenhava e escrevia para ele. E aí teve um momento que eu, ao invés de desenhar, eu escrevi. Eu não me recordo exatamente qual é a palavra, eu acho que foi faca, eu não me lembro exatamente, porque eu acho difícil desenhar faca, né? Eu escrevi primeiro, para depois. E ele falou, faca. Eu, como assim? Não entendi. E ele, rapidinho, liguei para minha irmã e falei assim, nossa, eu escrevi, Joás leu. Aí minha irmã falou bem assim, eu acho que ele decorou. Eu acho que ele decorou, não sei. Porque ela, como eu disse, ela já tinha experiência nessa questão de escola, né? Ela falou, não sabe porque as crianças também decoram. Então, agora você vai ter que fazer mais testes. E aí, nesse mesmo dia, eu comecei a escrever palavras com 2 sílabas. Casa. E ele começou a ler para mim essas palavras. Eu virei para ele e falei bem assim, quando você aprendeu a ler? E ele, não sei. Eu sei. Falei, puxa, você é tão lindo, você nem me falou. E ele começou a rir. E aí eu intensifiquei. Agora é para valer. Joás consegue falar e Joás sabe ler. Com 3 anos, ele já conseguia ler textos. Exatamente. Eu lembro. Tinha essa questão de nenhuma mensagem eu podia mandar mais, porque se ele estava sentado e ele visse da escada, ele, por que você está mandando isso para minha tia? Como é que você leu? Eu vi. Então já não existia mais a questão de segredo com ele, né? Isso dificulta bastante você ter uma criança que aprende a ler tão cedo. Sim. Eu lembro. Perdão, é que eu queria pontuar disso que eu acho que é muito legal, assim. Eu lembro nos primeiros atendimentos dele que tinha umas atividades, assim, que eu achava que ele não ia dar conta. Que era com letrinhas, umas coisinhas assim. Aí, às vezes eu espalhava, ele montava a palavra e saía. Eu falei assim, ele tá lendo. Ele lê, ele junta letra, ele fala as palavras, ele tá lendo. Aí eu tive que guardar todos os brinquedos que eram de crianças pequenas e voltar aos brinquedos das crianças maiores, porque ele dava conta. Com 3 anos de idade. 3 anos por pouquinho, né? Exatamente. E isso o pai dele e eu, nós incentivamos muito. Porque o que ele apontava, principalmente depois que a gente descobriu que ele era autista, o que ele apontava algum interesse, se passasse pela nossa cabeça, eu acho que ele se interessa por isso. Então a gente intensificava. Acho que você lembra, Joás tem, a gente tem agora. Não, vou tentar conseguir para ver se dá certo. Então, a gente sempre foi nesse sentido. Vamos ajudá-lo no hiperfoco que ele estiver. Então, ele teve essas letras e isso foi uau. Hoje ele lê perfeitamente. Até inglês. Fala coisas que eu não sei. Ele traz algumas expressões e conjunções que umas ligações que eu não faria. E é muito interessante. Né? Que é correto. É correto. E não foi ensinado, né? Ali sentado, vamos falar assim. Mas temos aí alguns pontos negativos, como eu disse, né? A gente acaba tendo uma dificuldade na questão de colegas.
ele não é uma criança que gosta de aparecer, ele, nesse sentido, tá? Porque o Joás é uma criança extremamente visual aos outros. Onde ele chega, todo mundo vê. Joás chegou, né? Ele faz questão de dizer, cheguei, pessoal. Então, ele movimenta a situação, mas não é uma criança que inferioriza o outro. Né? Ele não fala. Ele chega em casa e fala, meus colegas não estão conseguindo fazer tal coisa. Puxa, e eu pergunto para ele, você conseguiu? Eu consegui, foi muito fácil. Que bom, você pode ajudar o outro. Você pode gastar um tempinho aí ajudando o outro. Não vou não, mas ele vai conseguir. Então, sim, né? Mas ele não coloca para baixo, assim, no sentido de eu sou o melhor em todas as coisas. Porque, na verdade, ele também tem dificuldade com outras coisas. Por exemplo, a organização dele é péssima. Com o material, com as coisas na escola. Ele sabe, porém está aqui. Mas na escola ele precisa colocar no papel. Né? Ele está aí passando por uma fase da português da oxítona, cloroxítona, ele está aí preocupadíssimo com isso, atualmente. Né? Na escola que chegou essa dificuldade para ele. Mas ele está gostando muito. Sim. Está desenvolvendo, né? O Joás, ele teve um boom de desenvolvimento por causa das escolas e até mesmo de se relacionar, né? Ele tinha muitas dificuldades quando era criança, menorzinho, né? Bem pequenininho, de se relacionar. O mundo muito correto dele não deixava ele se envolver com outras pessoas, né? E como que foi isso, assim? Como foi o desenvolvimento dele de questões sociais, de interação, até mesmo com família e tal, né? Claro que, assim, é diferente em certos espaços, mas como que você percebe isso? Sim, no primeiro ano que hoje a gente, como eu disse antes, a gente não mora mais em Curitiba, o pai dele permanece em Curitiba e nós estamos aqui. Quando a gente chegou, ele foi para a creche aqui. Sim. E ele viu a diferença. Mas foi pouco tempo. Em outubro ele chegou, dezembro acabou e ok. Aí no primeiro ano de aula, ele foi para socializar. Ele não deu nada, porque tudo que era para ensinar, ele já sabia. Que era ler, escrever. Então, ele estava ali praticamente aprendendo a socializar. Então, ele não tinha preocupação de aprender nada, mas o desenvolvimento com pessoas, com as diversidades ali entre as crianças que eram muito mais melindrosas, mais espertas do que ele, fez ele crescer muito. Aí ele teve que sair daquele mundinho pequenininho dele e ir para o mundo da escola. É praticamente isso, né? E ele fez muitos amigos. Nesse período, ele se tornou muito popular. Eu achava mega estranho, porque eu chegava na escola, é muito Joás, isso pelas crianças e pelos funcionários. Então, como eu disse, quando o Joás chega, ele chega. Não tem como fazer diferente para ele. Sim. E aí, ele cresceu muito. Ele fazia poucas questões para mim, mas o que ele... E até hoje, as que ele traz para mim, eu tento, de alguma maneira, resolver. Eu não deixo ele na mão, nesse sentido. O ano passado, ele foi para uma escola integral, com necessidade, realmente, e isso ajudou muito. E ele chegou um momento que alguma coisa na sala, de aula, incomodava ele. Ele não sabia explicar e a gente não conseguiu entender o que era. Mas aí ele pediu para trocar de sala. E eu lutei pela essa troca de sala para ele. Mas eu conversei com ele, falei, olha, filho, as mudanças nem sempre são boas. Às vezes a gente acha que lá vai ser bom, mas pode não ser tão bom como se imagina.
Porque é só o dia a dia que vai mostrar se é realmente melhor ou não. Sim. E ele fez. Foi muito difícil, eu tive que ir na diretora, a questão pedagógica, a professora do grupo especial que atendia ele, ela falou, não, eu acho que é válido. Acho que vai ser bom para Joás. E Joás foi para outra turma, mas com 2 semanas ele desistiu. E não tinha volta. Eu falei com ele, não vai ter volta, porque a gente não vai conseguir ficar mudando de sala, de pauta, não tem como. E ele se arrependeu de mudança, sabe? Mas eu lutei por ele em todos os momentos. Se ele esquece alguma coisa, eu luto, mas ele tem aprendido com todas as questões que a gente perde, a gente ganha, não é igual, não é aquilo que a gente imagina. Isso é difícil para ele entender. Ele só aprende literalmente vivendo na prática dele, né? Como é o mundo dele extremamente fechado. Mas ele reconheceu que não foi uma troca legal. E isso no segundo ano ele conseguiu já entender. E esse ano ele continua nessa mesma escola e ele caiu para a mesma professora do ano passado, aquela que ele não queria continuar na sala. E ele está feliz da vida. Acho que ele entendeu, é para mim. Vou carregar esse peso dessa prof, porque é ela que vai me levar para adiante. E ele continua agora, não reclamou, ele não quer trocar. Então, e a maioria dos amigos estão de novo na mesma sala, porque acaba acompanhando. Sim. Um ponto que a gente vê, por exemplo, das crianças autistas, claro que varia de cada comorbidade, varia de cada singularidade de cada um, assim, é realmente essa questão de regra muito estabelecida, essa questão dos acordos, assim, não tem negociação, é aquilo pronto, acabou, né? E essas dificuldades, às vezes, das questões sociais. Mas voltando para um ponto que é da base, né? Que eu acho que, assim, a criança, ela desenvolve, claro, de acordo com aquilo que ela consegue dar conta, né? Pelas questões cognitivas, mas também por um suporte muito bom, né? De pais que, às vezes, conseguem fazer esse trabalho de olhar para a realidade daquele autista e estimular dentro disso, né? Você como mãe, você como mulher também, qual foi teu desafio? A tua dificuldade ou as suas persistências para lidar com o autismo do Joás? Assim? Foi e são grandes, porque é muito novo no meio que eu vivo, que eu convivo. Né? Joás foi o primeiro neto, o primeiro bisneto, e na família que é reconhecido, conhecido mesmo, literalmente, tanto das 2 famílias, paterna e materna, do meu lado, não se ouviu dizer sobre o autismo. Mesmo que tenha tido, não foi diagnosticado. Então, é tudo muito novo. Então, ninguém sabe lidar. A minha irmã era quem mais tinha experiência, mas ela tinha experiência de alunos. E estando em casa, eu acho que o sentimento pega, né? E aí a proteção é diferente, né? A gente tenta ter uma regra real de vida normal, né? A gente não tem uma criança autista que precisa estar numa bolha. Joás é jogado, ele vai, eu não quero que lá tem barulho. Não, vamos ver esse barulho mesmo, vamos levar o protetor. Se tiver, a gente volta, né? Eu não deixo ele se manter ali na questão do quadrado autista, né? Ele falou comigo antes de agora à noite, você vai falar da minha questão que eu tenho problema, né, de ouvir as coisas, eu tenho um pouquinho de problema, mas eu não entendo por que eu me preocupo com barulho e eu faço barulho. Eu falei, pois é, a gente tem que ver sobre isso, hein? Realmente, você é muito barulhento. Então, a gente eu tento não permanecer nessa questão da rotina do autista e do autismo,
para que ele não se torne tão engessado, tão dependente dessa muleta que é o autismo em alguns momentos. Eu digo em alguns momentos, né? Porque a gente não... Porque, sendo sincera, é muito difícil, é cansativo. Você precisa repetir muitas coisas. Falar uma vez, duas, três, quatro, relembrar tudo de novo, né? E isso demanda um tempo aí que a gente não imagina gastar. E aí, no questão no total da família, veio essa questão de um novo tratamento de uma criança que é extremamente esperta para algumas coisas, tá ali, sabe mais que um adulto, mas no final das contas tem uma fragilidade imensa. Sim, sim. Então, E até hoje a gente sofre, as pessoas não conseguem, outras pessoas, não tem cura. Já procurou? Ele toma medicação, ele vai tomar remédio para sempre. Joás não toma medicação, ele não tomou. Né? A gente tentou aí uma medicação para dormir, deu efeito rebote, né? Quando chegou no auge, ele que eu não conseguia dormir também, mas deu efeito rebote, então ele nunca tomou nenhum tipo de medicação. sim. Isso foi sofrido por mim. A minha saúde foi afetada. Mas hoje eu posso dizer que eu conheço meu filho. Né? Uhum. Não é qualquer coisa que vem para mim para falar, Joás fez isso. Peraí, gente, vamos analisar a situação, porque Joás ele é diferente. Vamos prestar atenção em algumas coisas para a gente chegar à conclusão real. Porque hoje eu posso dizer, eu conheço, até aqui, eu conheço Joás. Ele vai mudar muito. Mas em nenhum momento a gente teve interferência de uma química que trouxesse algo prejudicial para o cérebro ou para o desenvolvimento dele. Porque qualquer química pode causar isso. Né? Sim, sim. Eu entendo as pessoas que usam, em alguns casos são essenciais e necessários, mas nesse sentido a gente decidiu que seria assim, com Joás. Sim, sim. E que momento assim que você... Claro que isso é bem... Cada um tem um seu momento, né, de entender o diagnóstico. Mas em que momento que você aceitou? E você já aceitou o autismo de Joás? Sim, já aceitei. Joás é autista e é isso aí. No período do luto ali, que foi alguns meses, se não me engano, foi uns luto real, assim, uns 4, 6 meses. Que doía muito, né? O não entender, a questão, de novo, a gente não conseguir ver um futuro real, ele não falar que vai vegetar agora, a gente era tudo muito novo, a gente não tinha informação nenhuma, né? Nesse sentido, então foi doloroso. Mas uma vez eu conversando com minha mãe falou bem assim, mas será que é autista? Como é esse negócio de autismo e tal? Eu falei, mãe, por que não eu? Por que não por que eu não posso ser mãe de um filho autista? Não existe isso de não ser, não poder, ou como aconteceu, como vai ser. Nesse momento eu entendi que eu estava ali para Joás e por Joás, e eu aceitei que ele era daquela maneira, sabe? Porque Deus fez ele assim, e entregou ele assim. Ele é autista. Não tem o que fazer com relação a esse diagnóstico, né? Sim. E não é de tudo ruim. Tem coisas lindas dentro do autismo. O autismo nos ensina tanto, principalmente a ser mais humanos, no sentido de nos tratar, no posicionamento, nosso próprio posicionamento dentro da sociedade. É muito interessante. Mas isso com o tempo. E isso a gente consegue chegar quando a gente vê também resultados dentro da terapia, né? Hoje eu converso com algumas pessoas, até no trabalho, a moça trouxe uma questão. Minha sobrinha, ela é autista. E eu falei, olha, é isso aí.
o mundo é dela. Vai depender de vocês. Sim. Terapia não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas daqui a pouco vocês vão perceber, já vai estar totalmente diferente. E semana passada a gente estava conversando, eu falei com ela, perguntei para ela, como é que está a Lavinha? Ela, nossa, já está comendo, fazendo várias coisas. Eu falei, é a terapia. Uhum. A terapia faz uma diferença enorme dentro do autismo, porque ajuda, ensina o autista e também ensina os pais a lidar, né, com os conselhos que é dado com a fono, com a TO, com a psicóloga que está ali sempre pertinho, ouve tudo, absorve e mastiga tudo e traz para a gente. Então, a gente tem que pegar tudo isso e transformar em coisas boas, porque o autismo em si, não estou colorindo, mas não é o fim. Sim, sim. As questões. Sim, sim, sim. Claro que a gente tem os desafios, né? Por exemplo, as crises, os choros, as birras que ainda existem, mesmo depois de grande, né? Então, a gente tem sim os desafios. Mas se a gente parar para olhar com sensibilidade, o autismo, ele é muito bonito, né? A questão de como a criança enxerga o mundo, de como ela se posiciona, de como ela traz, às vezes, em pequenos discursos, coisas que você nunca pensou, mas ele traz para pensar, né? Até como você está se portando, como você está se relacionando, como você está dizendo uma frase. Então, ele traz, assim, um olhar um pouco mais sensível, né, em relação a tudo. Mas pensando nesse lado mais difícil, né? Que momento foi mais difícil para você, o autismo? Eu acho que foi quando as crises começaram e eu não sabia lidar, não entendia como começou aquilo e quando vai finalizar, porque tem crises que demoram muito para passar. Sim. Talvez alguém não sabe como se dá uma crise. A Gijoás é o seguinte, começava com choro, pulava, né, gritava muito, e teve um momento que foi bem atípico, ele começou a se bater, porque eu não conseguia entender, e para mim, e naquele momento, eu também estava entrando em crise, porque eu não estava conseguindo entender, o que ele queria que eu fizesse. Depois que eu entendi, eu estava correndo risco também, de uma certa forma, e eu vou contar a questão, mas esse é o maior desafio, é entender quando vai começar, porque nem sempre a gente consegue. Em alguns momentos é notório que vai desencadear alguma coisa, uma desorganização. Talvez, se a gente não conseguir organizar, vai se tornar uma crise. Nós não é uma criança que tem tantas crises. Ele se desorganiza muito, porém, crises elevadas ele não tem, né? Graças a Deus, porque poderia ser bem mais difícil de controlar. E em uma das crises das piores que eu me lembro, nós estávamos brincando lá fora de casa, no portão, e aí o tempo em Curitiba ele fecha do nada, né? Ele tá tudo certo e questão de minutos já é noite. E esse dia foi assim. E a gente, vamos juntar os brinquedos, vamos levar tudo para dentro. E a gente foi. E começou um temporal. Muito trovão, relâmpago, e estava muito intenso. E aí ele começou a apontar. E aí ele já não falava. Ele começou a apontar e eu não entendia o que ele queria. Ele só apontava, e eu fiquei perdida naquilo. E ele começou a gritar, ele começou a babar, né? E eu vendo aquilo, o que eu vou fazer? Eu já estava com medo do temporal lá fora, que do nada começou uma coisa que já estava me deixando apreensiva, né? As coisas balançando, tudo, e ficava claro do nada, assim, um relâmpago, e eu não conseguia entender. E aqui eu fui entrando em crise. Nesse dia eu comecei a chorar.
porque eu realmente pensei, acabou para mim. Eu não sei, não vou conseguir lidar com essa situação. O menino estava em desespero, ele começou a se bater. E isso me deixou desestabilizada. E ele mostrando, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou lá fora. Eu vou lá fora, eu vou criar coragem e vou ver o que tem lá fora. Sim. E eu fui lá fora e tinha uma vareta que era de virar cartinha. E aí eu trouxe um desespero. E aí, quando ele viu essa vareta, ele falou assim, obrigada. Era isso. A crise acabou. Mas eu pensei, assim, ele vai dormir com esse brinquedo agora. Ele vai jogou viver. Uhum. E ele jogou. E ficou por isso mesmo. O brinquedo estava salvo, sabe? E aí a crise acabou. Foi automático. Foi automático. A minha permaneceu há algum tempo. E até hoje, meninas. Porque foi um sofrimento extremo. E aí eu entendi, gente, como ele pode sofrer com coisas desnecessárias? Que sofrimento, que sentimento é esse? Ele não poderia esperar aquela tempestade, passar aquele período, para depois eu ir lá buscar. Ele não conseguia entender isso, sabe? Então, essa foi uma das piores, porque envolveu muito dos meus sentimentos. E uma outra foi quando ele fez 3 anos de idade, e aí ele queria cantar parabéns no pula-pula. E tinha muitas pessoas de mais idade que queria prestigiar a decoração, né? A festinha estava legal, realmente. Eu falei, vamos fazer o bolo, vamos ficar aqui mesmo. E elas, não, vamos levar. E aí se estendeu a mão para ele. Vamos para lá cantar parabéns agora? Eis que o aniversário acabou. Ele gritou, não parava de gritar mais, e aí todo mundo que estava ali, as pessoas que estavam ali, se assustou. E eles falaram, nossa, realmente, acho que é o autismo isso, né? Ele estava tão bem agora há pouco. Uhum. Por fim, Joás mandou todo mundo embora, porque a crise não passou, né? De jeito nenhum, não teve parabéns, nem no pula-pula, e nem na decoração, e a festa acabou. Porque o autista, ele tem uma personalidade dele. Sabe? E aí eu até contei para você, mas isso é normal, né? É o que ele queria, ele não queria deixar aquilo que estava tão interessante para ele. E até hoje, se ele tem uma coisa que ele acha mais interessante, ele vai se manter naquilo ali, naquele foco. Essa semana, eu chamei ele para o futebol e eu chamei ele. Joás, tem que terminar de se arrumar. E ele não me atendeu. E eu fiquei brava, porque ele estava me ouvindo e não atendeu. E aí eu falei, olha, se você não for, você não vier, você não vai, porque você precisa colocar chuteira. E aí ele falou com o tio dele. O tio dele falou, Joás, por que você não atendeu sua mãe? É porque eu estava vendo um vídeo. O vídeo estava muito interessante. Então, se algo é mais interessante, ele vai dar prioridade. Não importa o que vai acontecer, a consequência que aquilo vai causar. Mas ele quer se manter naquele foco. Sim. Né? Que ele está ali naquele momento. Sim, sim. É que a questão do autismo dentro de muitos comportamentos, né? A rigidez cognitiva, que é a dificuldade de flexibilizar em algumas situações e até mesmo entender que nada é para sempre, né? Tipo, eu tô fazendo isso aqui, mas eu vou ali fazer um negócio? Não tem. Eu estou fazendo isso aqui. E não tem uma negociação dentro da cabeça, que a gente, dentro que não somos divergentes, acabamos que temos essa negociação. Tipo, eu vou fazer aquilo ali, mas depois eu faço isso aqui rapidinho, depois eu vejo aqui, tá. O autista não tem. E também o nível de frustração, né? O nível de frustração, ele é baixíssimo. Ele é baixíssimo para bem seletivo também, mas é baixíssimo, né? Aquilo que for importante para ele é muito
é muito denso. Claro que o Joás hoje, ele é muito desenvolvido, o Joás é muito esperto, ele, claro, eu brinco, né, que tem alguns autistas que parecem o Sheldon lá do Big Bang Theory, né, que são cultos, corretos, né, e o Joás é essa coisa assim, é um gentleman, né? Ele é. De correto, mas um ponto é ele tem um coração gigantesco, assim, Joás, ele é amoroso para a realidade de muitos autistas, ele é extremamente amoroso, né? Às vezes ele manda umas figurinhas para mim do nada, assim, e aí eu, Joás, legal, ele viu que tá perfeito? Tá perfeito, Joás. Mas porque ele quer essa troca, né? Ele quer essa experiência. E é um pouco do Joás, ele gosta de ser amado também, né? Que muitos... Sim. Ele espera por isso também, né? Ele gosta muito de atenção. Se ele não for o centro, mas que ele tenha atenção suficiente para viver. Para dar um conta. Exatamente. E ele é muito amoroso, realmente. Ele é super... Na verdade, não por ser meu filho, eu falo com as pessoas, não porque ele é meu filho, mas ele gosta de ser educado. Sim. Porque ele entendeu que se ele é educado, as pessoas dão atenção para ele. Isso é uma arma dele, ser educado, entende? Não talvez porque ele, eu vou ser educado, que eu quero chamar atenção. Mas não, ele quer ser bem visto, ele quer estar bem socialmente dessa maneira. E ele aponta, nossa, isso não é legal. Não, se a gente vai no ônibus, aí a pessoa pula a roleta, por exemplo, ele fala, por que ele pulou a roleta? Sabe? Aí ele fala isso alto, eu preciso organizar. Não, meu filho. Existem pessoas e pessoas, né? Então, ele é esse senso de justiça e de educação. Gigantesco. Ele tem muito Sim. sentido. Ele não gosta de passar despercebido nessa questão, não. Ele chama atenção e ele quer ser visto. Sim. Mas, né, encerrando um pouco a nossa conversa, eu sei que foi muito bom, a gente conversou bastante sobre a tua experiência em relação ao Joás, eu agradeço muito, muito, muito por você, né, ter aceitado meu convite, mas eu queria deixar, né, uma experiência, um recado para as mães também, né, o que você poderia dizer para as mães em relação à tua experiência do autismo, né, e mandar um recado para outras mães que estejam vivendo essa experiência também, né? Como que a Jaciana pode passar uma mensagem para outras mães? Eu acho que seja leve. Não, o autismo ele pode ser vivido com mais naturalidade, porque a gente não pode esperar o outro, a sociedade nos aceitar, mas a gente pode estar ali e fazer uma diferença. Não é a bandeira que a gente carrega que vai fazer essa diferença, mas é se posicionar no momento certo. Não, eu estou aqui, o meu filho é assim e nós vamos passar por essa questão, sabe? Em muitos momentos eu tive que fazer isso. Não, no supermercado, por exemplo, o Joás dava um grito e eu falava, gente, um senhor uma vez me chamou a atenção e eu falei, nossa, eu nem ouvi, desculpa, né? Porque eu não posso deixar me abalar. Sim. Porque se eu me abalasse, eu não conheceria Joás, que até a Paula disse, é educado, ele gosta de ser atencioso para ter atenção. Eu não ia conseguir encontrar isso, porque eu estaria tão presa no ser melhor para a sociedade e esquecer de mim e do meu filho, principalmente dele. Porque eu faço parte da sociedade e ele também. E a gente vai se encontrar nessa sociedade. A gente não precisa da aprovação de 100% de todo mundo, né? Hoje eu vejo algumas mães de autista preocupadas nesse sentido, em querer usar mais o benefício que o autismo traz e acaba se esquecendo do filho autista, na sua essência, né? Perde-se muito tempo em buscar direitos
que a gente não vai ter, infelizmente. A sociedade está fechada, a gente faz parte, mas ela está fechada. Sim. Então, priorize o atendimento do seu filho, perceba o que ele tem de melhor para te oferecer, para aprender em família. Trate com as terapias, é essencial. Eu estou aqui para dizer que meu filho não falava. E hoje ele fala tanto que a gente fala, gente, o que aconteceu? Filhinho, mamãe precisa pensar. Mamãe precisa pensar agora. Então, às vezes eu tenho que falar para ela, deixa eu falar, senão não consigo falar com você. Exatamente. Os resultados eles vão vir, mas são os nossos resultados, o resultado do seu filho. Então, não se prenda ao nome autista, autismo, dentro da sociedade, mas faça a diferença com o seu autista e com o autismo que você vive, porque vai ser bem diferente do meu. Todas as minhas experiências são legais para ser contadas e para tirar um aproveito, mas você vai ter a sua experiência. Eu não me esqueço de um psiquiatra que eu tive que ir no período inicial de Joás, e ele falou bem assim, Jaciana, eu posso te mostrar muitas teorias. Eu tenho várias teorias para te mostrar, vários meios para você seguir com o seu filho e até com você também, que você precisa de um apoio. Eu tenho muita coisa, mas quem vai viver e quem vai trazer o resultado é você. Só você vai ter a prática, o viver. E que isso vai me ensinar. Ele falou comigo isso. Então, eu nunca esqueci. Então, eu busquei aprender para poder aprender e a viver o que eu tinha para poder passar. Por isso que eu estou aqui. Então, não se prenda a um diagnóstico. É difícil. Não vou mentir para você. É difícil. Mas não é impossível, porque o amor supera todas essas questões. Sim. No meio do caminho, você vai encontrar a pessoa que você tinha certeza que ia te ajudar, que ia te apoiar. Mas não se preocupe, vai se levantar outra que vai te ajudar, que vai te mostrar, que vai... Na clínica, por exemplo, que eu tinha tanto apoio, tanto, eu cheguei lá destruída, né? Cheguei destruída, e a Paola, não, já vamos fazer terapia, vamos fazer isso, você precisa também, então, cuide da sua mente, porque você vai precisar desse apoio, principalmente, como a Paola mesmo me ajudou. Enquanto o Jó estava com a Paola, eu estava com a minha psicóloga. Então, a gente estava se tratando juntos. E isso trouxe um resultado incrível para mim, para a Joás, e que eu carrego até hoje. Não tenha essa questão de porque eu, né? É outra questão. Só acontece comigo. Nossa, tudo comigo. Não. É com muitas pessoas. Depois você vai ver que isso não é só com você. O seu mundo não está fechado. Tem muitas pessoas ali que vai te ajudar. E sempre que você puder, tenta conversar, tenta trocar posicionamentos para poder te ajudar a se manter com o seu filho. Ele vai ser diferente do filho do outro, 100%. Mas vai te ajudar, vai ter um alicerce ali, vai te incentivar a permanecer nessa vida aí autista, né? Que é bem diferente, mas é muito gratificante quando a gente consegue entender e aceitar que o autismo e o autista é uma bênção de Deus. Foi Deus quem fez e nos entregou para cuidar. Sim. Mas, assim, quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o meu convite. É o início de um projeto, né, que nem eu expliquei para você. Histórias de mulheres, histórias de experiências, histórias de pessoas que, às vezes, a realidade da internet ela é um pouco fictícia, né? E eu quero trazer um pouco dessa realidade nua e crua de algumas situações, né, de algumas vivências.
E a tua história também é muito boa em questão de aprendizado, a tua história também é muito boa de entender de resiliência, é muito boa também entender a singularidade, né, do autista dentro do seu diagnóstico, dentro dos seus sintomas, dentro do que é as suas comorbidades e assim vai. Mas, por fim, né, eu quero agradecer por você ter aceitado o meu convite. O objetivo é esse, né, de a gente compartilhar as histórias com outras mulheres e se sentir representada de modo geral, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço muito também pela oportunidade de falar sobre o Joás. E eu deixo até aí, quem sabe, uma entrevista com o Joás. Eu acho que seria até bem legal, porque ele ficou super empolgado, né? A gente tem muita coisa para falar ainda, né, do desenvolvimento, mas eu acredito que o melhor é isso, é entender que tem solução, vai dar certo. Fique atento com os sinais que o seu filho te dá. Mesmo que ele não seja verbal, ele vai falar alguma coisa com você. E se você conseguir ouvir o que ele está falando, vai fazer toda a diferença. Sim, muito. Com certeza. Com certeza. Os sinais estão em todo momento. Todo momento. Mais uma vez, obrigada, Paola, por ter cuidado de Joás. Você ainda cuida dele, mesmo à distância. A gente não conseguiu ainda desvincular, porque o apego é gigantesco, e eu entendo por quê, porque você é incrível. Obrigada. Nossa, a minha paixão é a paixão de Joás à primeira vista, quando a gente chegou. E até hoje a gente realmente consegue desvincular, e eu agradeço muito, porque o desenvolvimento de Joás e o meu desenvolvimento como mãe de Joás autista, você fez parte de tudo. Obrigada. E eu estou muito feliz por você ter me convidado para poder falar um pouquinho. Mas temos muitas coisas aí para poder. Sim, eu espero que a gente consiga fazer mais na frente, né? Claro que esse projeto ele é o início de uma coisa bem maior, né? Né? Eu brinco que eu não vou ser a Virgínia, mas eu sou um pouquinho uma outra realidade. A questão, né? Vamos lá, né? Oremos. Mas a questão é que, assim, a gente tem que olhar com as coisas, né? Com exatamente assim, de não só da questão de gratidão, né? Que faz parte de tudo isso, mas de entender, né? Não só eu ter entrado na vida de vocês, mas vocês terem entrado na minha vida também, né? De me ensinar, de eu ter ido estudar mais, de eu olhar para o Joás e tentar entender o Joás. O Joás também participou de um processo de eu entender um pouco do autismo. E aí eu saí, chegar alucinada em casa e pensei, meu Deus, ele leu uma palavra em inglês. E eu ficava o dia inteiro, Joás leu uma palavra em inglês, como que pode e tal. E isso é bonito, né? Isso é legal, isso faz parte do nosso processo, do nosso trabalho. Mas é isso, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Espero, né, que a gente tenha outros encontros. Em alguma... Imagina. E é isso, tá? Eu vou encerrar aqui a minha live em relação a, né, o que é a conversa do TEA. E espero que os vídeos sejam compartilhados e divididos com outras pessoas, né? E que seja um momento de muito aprendizado, tá bom? Obrigada, gente né, que olhou e que vai participar, né? E espero que as pessoas compartilhem o vídeo também. Tchau, gente. Tchau, Jaci. Até mais. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.